Eu dei o título dessa mensagem: Contra quem você está lutando? Na queda do homem, lá no jardim do Éden, a sentença de Deus contra o diabo foi condená-lo a comer pó. Deus sentenciou Satanás a comer pó. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Primeiro, quero dizer-te que cobra, serpente, até então tinha pés. Daquele dia em diante, Deus sentenciou ela a se arrastar, como exatamente algumas pessoas que não ouvem a Deus, não ouvem as instruções de pessoas que servem a Deus. Ela deixa de andar para se rastejar, implorar, mendigar. Segundo, que falou que aquela cobra o resto da sua vida iria comer pó, ia viver de comer pó. Eu acho que você não conhece nenhuma serpente ou ouviu dizer que serpente se alimenta de pó. Mas Deus disse que ela iria comer pó. O que eu tenho a dizer a você é que a natureza carnal do ser humano, é pó. Essa é a natureza carnal do ser humano. Satanás se alimenta da natureza do ser humano, ou seja, se alimenta do pó, se alimenta da carne do ser humano. Muitos de nossos problemas que passamos, opressões, dificuldades, muitas coisas que passamos na vida, muitos crentes culpam o diabo, e muitas das vezes não é o diabo, é a própria vontade da carne que você colocou e passou a colher daquilo que você plantou. O diabo tem um alvo, ele trabalha em cima de um alvo 24 horas por dia. E qual é esse alvo? Comer da natureza carnal do ser humano. É isso que ele faz. Vamos ver algumas coisas relacionadas à carne. Vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 16.
Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Está dizendo para nós, humanos, filhos de Deus. Isso só é possível para o Filho de Deus. Vivam pelo Espírito. Você vê que Espírito aí está em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra ou contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você, não fazendo o que desejava, vocês não fazem o que desejavam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Em você tem o Espírito, o teu Espírito. Em você habita o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Mas você também tem uma carne. E a Bíblia diz que a carne tem vontades, a carne tem desejos, que é contrário ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo orienta em algo para você, mas você faz ao contrário que o Espírito Santo orienta. Você faz a vontade da carne. E a carne também ligada à alma, do seu desejo. Então Deus mostra como você deve fazer, como você deve agir, como você deve andar neste mundo, como você deve se relacionar com as pessoas. Mas a carne, a alma, fala ao contrário. Peguemos aqui o exemplo da irmã Sara, que ao sair para vir à igreja, ela foi afrontada pelo seu vizinho. A vontade dela, como ela mesma disse, era pegar um pedaço de pau e avançar no vizinho. A vontade da carne, a vontade da alma. Mas o Espírito Santo de Deus que habita nela não permite isso. Disse: abençoa. E ela assim o fez. Nós temos que aprender a andar nesse sentido. Muitas vezes nós somos atacados por pessoas, por situações, mas nós temos que entender que nós não temos que revidar com a nossa carne, revidar com a nossa vontade de até destruir outra pessoa. Nós temos que entender que devemos abençoar as pessoas, amar ao próximo. Qual é o problema desses políticos corruptos? Eles servem a alma e servem a carne, estão afastados de Deus. Eles não ouvem Deus. O Deus deles é mamão, é dinheiro, é o prazer da carne. E normalmente associado está adultério, drogas, jogos. Vimos agora que nesta pandemia, muitos governadores de estado, muitos prefeitos, roubaram o povo brasileiro, roubaram. E muitos morreram por causa do roubo deles. Essas pessoas já estão condenadas ao inferno. Se a justiça do Brasil, a justiça está falhando,
Ela não é justiça, é injustiça. E vai de um juiz de Estado como o Supremo Tribunal. Estão praticando injustiças contra o povo brasileiro. E no meio do povo brasileiro tem o povo de Deus, tem os órfãos, tem as viúvas. Eles estão se levantando contra o próprio Deus. E o povo de Deus está orando e eles não vão prevalecer. Esses são ímpios que servem a Satanás, servem o seu próprio ventre. E isso não deve acontecer com nós, os crentes, filhos de Deus, senão nós nos associamos a eles, somos semelhantes a eles. E Deus diz: você é semelhante a mim, não a esses corruptos, não a esses ladrões. Você não tem que satisfazer a vontade da carne, a vontade da sua alma, mas sim a vontade do Espírito que habita em você. Eu dei como exemplo a corrupção, mas existe várias outras situações que a carne grita, que a alma deseja. E Deus diz que a sua carne é contra o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é contra a sua carne. Não satisfaçam o desejo da carne, mas sim do Espírito. Continuando, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Alguns, agora no versículo 19 em diante, vamos ver algumas obras da carne, o que a carne faz, o que a sua carne pode fazer. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ora, essa palavra libertinagem fica muito vago. Eu fui ver no dicionário o que é libertinagem. Libertinagem é devassidão, maneira libertina de viver, descrença em relação aos preceitos religiosos. O que Deus fala que a carne quer libertinagem, além de agir de maneira libertina, além de devassidão, vai de encontro na área espiritual, que é a descrença em relação aos preceitos religiosos. Tudo que é da carne é contra Deus. Continuando. Idolatria. Idolatria é desejo da carne. Idolatria é desejo da alma, do íntimo da pessoa. Não me venham dizer que aquelas religiões que as pessoas são idólatras, seja qual for a religião, e são muitas. O budismo é idólatra, o catolicismo é idólatra, Allan Kardec é idólatra, Umbanda é idólatra, Candomblé é idólatra, e outras tantas. Não me chame de irmão. Eu tive um problema com um pastor em Jacareí, que era advogado da prefeitura e do prefeito. E ele ia ter um palanque, um evento municipal, e ele falou para que na associação de pastores, para que os pastores fossem junto com os padres, para
pregar e para abençoar a cidade. Eu me levantei contra e falei, não, um pastor não se associa a padre, não se associa com idólatra. Idólatra vai para o fundo do inferno, é bíblico. Se você tem parente idólatra, ore por ele, senão você não vai vê-lo salvo, por mais bonzinho que seja. Idolatria é condenado por Deus, de capa a capa da Bíblia. E diz mais, feitiçaria está incluso também consulta a astros, horóscopo. Não façam isso, não consulte horóscopo. É contra Deus. Deus não aceita. Outro dia, ou há muito tempo atrás, eu preguei sobre idolatria aos astros, a lua, as estrelas. Deus diz claramente sobre isso. Você não tem que estar envolvido igual as pessoas do mundo. Você não faz parte, você foi santificado, você foi separado, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Não tem que se associar ao mundo. E continua, ódio. O crente não pode sentir ódio. Ódio vem de Satanás. É a fonte do ódio. O ódio mata, o ódio destrói. O ódio veio para roubar, matar e destruir. É o oposto do amar, do amor ágape de Deus. E nem me fale, eu odeio isso. Você não pode odiar nada. Discórdia. Você pode discordar de alguém, mas a discórdia obsessiva, Deus não quer. Ciúmes obsessivo é proibido por Deus, causa problemas sérios. Pessoas se separam por causa de ciúmes, pessoas passam a odiar outra por causa dos ciúmes, pessoas matam por causa dos ciúmes. Ciúmes não é de Deus. Ira. Você pode até ficar irado sobre alguma coisa, mas pare por ali. Não dê sequência, porque a ira traz problemas. Egoísmo também. Dissensões. Aí eu fui ver a palavra dissensão no dicionário. Dissensões é disputa, desavença. Não pode haver disputa e nem desavença. Facções, inveja. Gente, a inveja mata. A inveja mata o invejoso e de quem o invejoso inveja. Mata. A inveja é o diabo em operação. Quando o crente começa a ser abençoado, pode ter certeza que pessoas vão se levantar com inveja. Concorrente, amigos, parentes.
Eu estou falando às claras. E como é que você faz? Como é que eu faço, pastor? Eu sou crente, eu confio em Deus. Ótimo, continua confiando em Deus, ore todo dia, porque você vai estar no secreto do Altíssimo, debaixo das asas do Deus Altíssimo, e lá o inimigo não te atinge. Não se afaste de Deus, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Você tem a semana toda para fazer o que você quiser, tire uns momentos para Deus. Não procure Deus no desespero. É lamentável que as pessoas crentes procuram, se o ímpio procura Deus no desespero, ainda se entende, mas não o crente. Nós estamos vendo aí, agora que já morreu aquele servo do diabo aí, que se vestia de mulher, que deu mau exemplo para todo mundo, mau testemunho para as crianças, para as pessoas. E outros tantos servos do diabo na hora do leito da morte, como aquele outro Gugu, servo de Satanás, mulher de um homem. A família, orem por ele. E tem crente que ora para o bicho a se levantar da cama Ore então para se converter. Não para ser curado. Se ele se converte e morrer, amém, foi para o céu. E se não morrer, vai virar crente. Eles não querem Deus. Fazem a vontade de Satanás. Na hora do desespero, lembra de Deus. Fala para a família fala, orem fazer uma corrente de oração. Eu costumo dizer que as pessoas estão fazendo de Deus estepe. Você tem um carro, existe o carro. Você sobe no carro, dá partida, você nem quer saber se o carro tem pneu ou não. Você está andando, você está dirigindo. Você só vai lembrar que tem pneu se furar o pneu. E quando fura o pneu, você vai lembrar de algo que você nem sabe que tinha lá, que é o estepe. Aí você vai lá, pega o estepe e coloca no lugar para rodagem, senão você não sai do lugar. Você fica lá parado. Aí você lembrou do estepe e põe estepe para te socorrer. Tem pessoas que fazem de Deus estepe. Vão vivendo a sua vida, nem lembra de Deus. O dia que vier a tribulação, o dia que furar o pneu da tua vida, você vai lembrar do estepe. Corre lá no estepe. Me socorre aqui, estepe. Me socorre aqui, Deus. Usou o estepe, você larga o estepe de novo lá. Nem lembra mais dele outra vez. Tantos crentes sem caráter. Crentes sem caráter. Que pedem bênçãos, são abençoados e viram as costas para a igreja, para o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que às vezes ficaram noites sem dormir, orando, intercedendo por aquele crente que não honra a Deus, não honra os irmãos. Consegue a bênção vir às costas. Não são poucos. Não são poucos. Eu não considero irmão pessoas que viram as costas a Deus depois que recebem as bênçãos. Está cheio. E aqui continua. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. É bíblico. É bíblico, eu estou falando não palavra do pastor, mas é a palavra de Deus.
os que praticam o que aqui eu disse, não herdarão o reino de Deus. Então, se você pratica alguma dessas coisas, pare imediatamente. Se você sabe que outra pessoa pratica, interceda por ela. E se ela não quiser, paciência. Deus não vai correr atrás. Deus não vai obrigar a pessoa a segui-lo. Segue quem quiser seguir o mestre. É livre-arbítrio, segue quem quer. Mas vai ter consequências. Consequência vai ter se seguir o mestre, e consequências vai ter se não seguir o mestre. Vamos ver mais alguma coisa sobre carne. Volta um pouquinho para trás. Não, desculpe. Romanos. Capítulo 8. Versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne, para que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, Espírito letra maiúscula, Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. Agora observe o versículo 6. A mentalidade da carne é o quê? O que é a mentalidade da carne? O que é? Morte. Mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos um pouco mais adiante de Romanos, capítulo 13. Antes, no capítulo 8, veja o versículo 13. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, o que diz? Olha, presta atenção numa coisa. Deus colocou o pastor na igreja para levar as pessoas à salvação, mas não é só levar a salvação, é para levar a vida daquela pessoa até conseguir a coroa da vida, até conseguir a salvação eterna. É obrigação do pastor fazer com que as pessoas que Deus colocou naquele lugar, fazer com que as pessoas entendam, aprendam e pratiquem a palavra de Deus para conseguir ficar de pé, ou no dia do arrebatamento, ou no dia da morte. Então os pastores têm que trazer a palavra, exortar a ficarem os membros firmes com o Senhor. Os que não querem ficar firmes com o Senhor, essas pessoas já estão condenadas. Aqui está escrito que quem pende para a carne morrerá. Quem pende para a carne morrerá. Tem pessoas que querem ouvir de pastores as bênçãos, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Mas não vão, talvez, conseguir as bênçãos. E se conseguir, vai ser pouco tempo.
porque julgamento virá, e todos irão diante do juiz, acreditando ou não acreditando. Todos hão de prestar contas ao juiz. Então, se nós vivermos segundo a palavra, segundo o pastor está orientando, você vai ter a vida abundante que Jesus prometeu. Ele não disse? O diabo veio fazer o quê? E Jesus, o que veio fazer? É para vocês terem vida abundante. Eu estou ouvindo de irmãos bênçãos sobre bênçãos. Bênçãos sem medida. Porque estão praticando aquilo que o pastor ensina, que a palavra ensina. Então, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Espírito Santo, letra maiúscula. Se vocês andarem segundo o Espírito, serão guiados pelo Espírito de Deus, vocês vão viver. E o Espírito tem o poder, se você permitir, de fazer morrer as obras da carne. Que bênção! Que bênção! Então, quando andamos na carne, nós damos, eu disse que nós deixamos, nós próprios damos a Satanás o direito de anular as bênçãos de Deus. Nós damos o direito a Satanás de anular as orações que vocês fazem a Deus. Quando vocês dão direito a Satanás. Aqui foi mostrado duas coisas sobre oração. A apostila sobre oração, o poder da oração, e foi mostrada a comunhão diária com Deus, que é a oração diária. Lá ensina como orar todos os dias. Que tem pessoas que não sabem orar. Às vezes ora por um assunto, esquece do outro. Às vezes ora por um assunto, depois no dia seguinte esquece daquele assunto. Lá não, lá tem uma sequência que você vai orar por todas as coisas que é necessário você orar. Pela sua família, pelos governos, pela sua vida, pela igreja, enfim. Mas nada daquilo vai, se você pôr em prática aquilo, nada daquilo vai funcionar se você continuar na obra da carne. Mas se você dá permissão para o Espírito Santo operar na sua vida, você vai viver, tira o poder de Satanás sobre a sua vida. Lembra-se que eu disse lá no início? Tem muitas pessoas que acham que estão passando dificuldades porque Satanás está atacando. E eu disse lá no início, muitas vezes não é. É o fruto do que você plantou, da sua própria carne, você vai colher. É o que você mesmo fez. É do jeito que você está agindo, que não está certo. Você sabe, o diabo tem o poder da morte. Você sabe disso, que o diabo tem o poder da morte? Abra comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, olha lá, olha aqui para mim. Deus está dizendo que os filhos de Deus, nós, somos de carne e sangue. Claro, todo mundo concorda. Ele também
participou dessa condição, ou seja, Jesus também participou dessa condição, ele veio em carne e sangue. Ele veio e participou dessa condição humana. Para quê? Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo tem poder da morte. Jesus Cristo veio em carne e sangue. Para quê? Sem pecado. Para poder destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Então, se nós estamos em Cristo, nós também temos o poder de vencer a morte. Não aceite nada contra a sua vida que pode vir morte. Não aceite acidente, não aceite doença, enfermidade. Não aceite. Não aceite pandemia na sua vida. Eu me desliguei da Associação de Pastores de Campos do Jordão, porque os pastores no grupo estavam, a grande maioria, achando que a igreja, concordando com o governador de São Paulo, para que as igrejas não abrissem, enquanto as pessoas não fossem vacinadas. Eu só escutei bobagem de pastores. Fechei, encerrei, não quero ouvir bobagem na minha orelha de ninguém, principalmente de pastor. Como permanecer fechado à igreja de Cristo? Sabe o que eles fazem? Qual a intenção de Satanás? Usando o governador, usando esses pastores, servos de Satanás. Se uma pessoa não vem na igreja, se afasta da igreja, ela morre espiritualmente. Fique um tempo sem vir na igreja para ver se você gosta de vir na igreja de novo. Você não sente prazer, você não sente vontade. Tira uma brasa do braseiro, ela se apaga e o braseiro está firme. É isso que eles estão fazendo. Afastando as pessoas. Quanto menos pessoas com Cristo, para os servos do diabo é melhor, pelo plano que eles já têm contra o povo, contra o humano, contra as pessoas na terra. Então aqui está escrito, no versículo 14, que Jesus morreu e ressuscitou para derrotar aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Como é que o diabo tem o poder da morte? Se tem um membro, está na igreja, está com Deus, está com Cristo, ele dá lugar à carne, que nós vimos lá em Gálatas capítulo 5, o que é ódio, é dissensão, é facção, contenda, ciúmes, inveja, embriaguez, idolatria. Se alguém dá lugar a o diabo vem. Por isso que falou lá, não herdarão o reino dos céus, não herdará o reino de Deus. O diabo vem e aí ele tem o poder da morte sobre aquele crente. Ele tem o poder da morte sobre o crente, que pratica as obras da carne. Andar na carne dá ao diabo o poder da morte sobre a vida do crente. Eu vou dar um exemplo. Um só exemplo. Eu poderia dar vários exemplos. Eu vou dar um. Há anos atrás, nós conhecemos um rapaz de uma igreja na Nelson Dávila. Não está mais na Nelson Dávila, saiu de lá. Ele tocava no louvor. E ele pediu para conversar com minha esposa sozinho. Jovem. E aí ele confessou uma coisa. Ele era crente, participava daquela igreja, participava do louvor, era um instrumentista do louvor daquela igreja, do conjunto. Ele pegou e falou para minha esposa que ele saía com homens. Ora, nós já vimos lá no início que a primeira coisa é imoralidade sexual. E outras coisas mais.
Pois bem, minha esposa orientou, orou com ele, ministrou a ele. Ele, lógico, não falou com o pastor dele, falou com minha esposa, que orientou ele, orou com ele. Não passou aquele mês, 2 meses talvez, ele foi no culto, foi o conjunto adorando a Deus, e ele continuou saindo com o homem. Mesmo depois que foi todo orientado. O que aconteceu? Ele saiu da igreja, pisou para atravessar a Nelson Dávila, veio um ônibus e passou pela cabeça dele e matou na hora, na frente da igreja. O diabo tem o poder da morte para aqueles que dão lugar à carne. Não brinque. Sabe como é que funciona isso? É assim. Seja um ímpio, seja um crente desviado, um crente que dá lugar ao diabo, ele vai fazer a vontade do diabo. O senhor dele mudou. Antes era o Senhor Deus, agora é o Senhor idolatria, é o Senhor imoralidade sexual, é o Senhor ira, é o Senhor invejoso, é o Senhor ciumento. Ele vai servir a outro Deus. O diabo vai chegar diante de Deus e vai falar assim: aquele cidadão ou aquela cidadã me serve, faz a minha vontade, não a sua vontade. Eu quero agora a vida dela. Deus é justo. Deus vai falar: pode fazer o que você quiser. Deus falou isso para Satanás quando tocou na vida de Jó. Só que Deus falou para Satanás: não tire a vida dele, o resto você faz o que você quiser. Mas não deixou tirar a vida de Jó. Mas no caso desse rapaz foi tirada a vida dele. E centenas, eu posso falar aqui a noite toda de outros exemplos. Agora, aquela pessoa está servindo a um outro Deus. Não ouviu o Espírito Santo, como eu falei várias vezes. Aqui está escrito Espírito com letra maiúscula. Então ele deixou de servir a Deus para servir a Satanás. Agora é dele, pertence a ele. Eu quero a vida daquela pessoa. E Deus, que é justo, bom, é certo, ele está te servindo, virou as costas para mim, tem a liberdade, faça o que você quiser. O diabo não é misericordioso, ele usa a pessoa para fazer a maldade, para dar mau testemunho na igreja. Você sabe que tem pessoas que vão às igrejas, são abençoadas, depois viram as costas, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja, servem ao diabo. E muitas vezes o diabo deixa, porque ele está evangelizando pessoas para o Satanás. Está evangelizando pessoas para o diabo, para que não vão naquela igreja, para defamar os irmãos, defamar o pastor. Aí o diabo se enche, fala: já me serviu bastante, agora eu vou lá diante daquele cara lá de cima, chegar lá e fala assim: aquele lá, sim, faça o que você quiser. Então, caso tenha alguém aqui dentro que esteja andando na carne, o quanto antes deve se chegar a Deus, se submeter a Deus, se humilhar diante de Deus, ser honesto com Deus, não procurar justificar. Senhor, eu pratiquei aquilo na carne porque a carne é fraca. Tantas desculpas que a carne é fraca para justificar o pecado, está cheio, está cheio. Escute, seja o que for, Deus não vai ficar horrorizado se você conversar com Ele em separado e confessar o seu pecado. Ele não vai ficar horrorizado, sabe por quê? Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe.
Está escrito, não precisa abrir, Hebreus 4:13. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas. Vamos prestar contas a Ele. E diz, tudo está descoberto e exposto diante de Deus. Então ele não vai ficar horrorizado, né? Se alguém chegar e confessar, Senhor, eu preciso confessar um pecado. Você não tem que ter vergonha de confessar o pecado, você não tem que ter medo de confessar o pecado. Deus já sabe do seu pecado. Deus já sabe. Mas Ele quer que você chegue, não diante de mim, não diante de homens para confessar, mas diante dEle, em secreto. Senhor, eu estou errando nisso, eu estou pecando, eu tenho consciência, eu me arrependo, volto as costas para esse pecado, perdoa-me. Se for de coração, Ele perdoa. E se não for de coração, Ele não perdoa, porque Ele conhece o coração de toda a gente. Quero que você preste atenção. Nós precisamos separar, aprender, ter o discernimento, o que vem da carne e o que vem do diabo. O diabo vem com mentiras, com ataques, e nós próprios somos contra nós próprios. A nossa carne milita, guerreia contra o espírito contra a nossa carne. Então nós precisamos ter o discernimento, o que vem do diabo. Então você vai resistir ao diabo, o diabo vai fugir de você. Mas o que vem da carne, não adianta você resistir ao diabo, não é ele, é a tua carne. Então você vai, pede perdão a Deus e resolve esse problema. Fácil. Os dois é fácil. É do diabo? Manda ele correr. É a sua carne? Chega diante de Deus. Fácil. Mas não pode ficar nessa situação, com altos e baixos. Pecando, de repente vem um ônibus e puf, na cabeça do cidadão. Lembram-se? Deus liberou o anjo da morte à meia-noite. E tem o diabo do meio-dia, você sabe disso. Está em Salmo 91. O problema é quando está andando na carne, o anjo da morte está passando. Vamos ver aí duas situações. Uma, eu estava vendo aqueles desastres aéreos. O avião, com 200 e poucas pessoas, sobrevoando, tudo bem, tudo certinho, de repente, deu um problema de tempestade e o piloto estava acostumado com outra aeronave, não naquela aeronave, ele fez ao contrário que tinha que fazer. O que aconteceu? Naquela região tinha uma montanha. O avião com 200 pessoas. Nenhum passageiro estava sabendo. Talvez já pessoas dormindo, conversando. Foi instantâneo. Pá! Não deu nem tempo de falar, me perdoe, Deus. Senhor, eu quero estar contigo. Não deu tempo de nada, nem sabia. Morreu. Quem estava andando no Espírito foi para a mão do Senhor. Quem não estava foi para a mão do diabo. Simples assim. Não deu tempo para nada. E vou lhe dizer, naquela situação que a gente estava no avião, que o avião estava caindo, eu estava indo para Portugal, ainda dava tempo de pedir perdão a Deus. Enquanto os outros estavam tudo gritando dentro do avião, gritando, eu e Tânia pegamos as mãos e estávamos orando para o Senhor. O nosso tempo não acabou agora, temos a certeza no nosso coração que o Senhor tem muita coisa para se utilizar de nós, para conquistarmos almas. Deus não ia mandar a gente para pregar lá em Portugal para morrer no meio do caminho. E o que aconteceu? Estamos aqui conversando e falando com vocês.
O avião não caiu. E o piloto, que era crente, no alto mar, voltou para aterrissar em Recife, porque ele, irmão crente, piloto, naquela época era Varig, ele falou, nós iríamos cair no mar. Foi Deus. E as orações, porque estava alguns casais de pastores que nós estávamos com uma missão lá em Portugal. Então, amados, tem momentos que até dá para pedir perdão a Deus, tem momentos que não dá. Ali onde eu morava, lá em Jacareí, eu e Tânia estávamos no jardim de casa, e do outro lado da rua ia passando um senhor que era morador de umas 6 casas para lá da minha, do outro lado da rua, ele caminhando, quando chegou na frente da minha casa, ele caiu, estava caminhando, ele caiu. A Tânia que viu, eu não tinha visto, a Tânia falou, Mário, aquele senhor lá, caiu lá no chão. Eu e ela abrimos a porta, fomos correndo, eu olhei para ele, peguei o celular que estava comigo, já liguei para o corpo de bombeiros. E a Tânia fazendo massagem no homem. Chegou o resgate rapidinho. O resgate estava uns 4 quarteirões da minha casa, o corpo de bombeiros. Chegou rapidinho. O homem já estava morto. Ele morreu, foi instantâneo. Instantâneo. Foi na hora. Deu um ataque, ele... Puf, não deu tempo dele falar assim, me perdoe Deus de alguma coisa. Então você não sabe nada. Eu vou dar aqui um exemplo de você brigar com o diabo e não é o diabo, é você mesmo. Eu vou dar um exemplo claro. Alguns irmãos sabem, eu morei por algum tempo na cidade de Santo Antônio. E naquela cidade de Santo Antônio, de repente eu vejo um passarinho, mas eu tive um trabalho com esse passarinho. Ele ficava no retrovisor do carro. Ele olhava no retrovisor, ele via o espelho, ele via ele. E ele brigava com ele. Mas o que aquele passarinho brigava? Com ele mesmo. Ele achava que era outro. E ele fazia cocô para tudo quanto é lado no carro. Aí eu peguei e tapei o retrovisor com pano, quando eu vejo ele está no para-choque, brigando no para-choque, brigando no vidro, que dava reflexo. Eu tive que comprar uma capa de plástico, cobrir o carro todo, para ele não brigar e fazer aquele monte de cocô no carro. Ele pensava que era um inimigo. E ele brigava, era um passarinho de briga mesmo. Você olhava assim, ele ficava picando, ficava bravo, ouriçado. Eu falei, olha, está vendo? Está cheio de crente brigando com o inimigo que não é inimigo, é ele mesmo. Não é o diabo, é a tua carne. Não adianta brigar com o inimigo, é o reflexo dele, não é. Então tem muita gente que briga com o diabo, e coitado do diabo, não tem nada com isso. É a própria pessoa que está andando de modo errado. Conta-se que uma pessoa estava caminhando, encontrou o diabo chorando. Aí a pessoa falou assim, diabo, por que você está chorando? Estou chorando por causa desses crentes, me culpa de tudo. E é verdade. Muita gente não admite ou não sabem como eu estou pregando esta noite. E não tem nada com o diabo. É a sua própria vontade, a sua própria carne que grita, que fala alto, que exige de você. E tudo que você faz, obedecendo a carne,
Coisas erradas, claro, coisas que foi descritas aqui, não tem nada a ver com o inimigo. É você mesmo que deve corrigir essa situação. Então você deve ter o discernimento e ser sincero com você mesmo. Se o que te atormenta, te entristece, te perturba, o que te impede de ter uma vida abençoada, o que te impede a ser bem-sucedido, de ser bem-aventurado, não seria a sua própria natureza carnal? Não seria a colheita do que você semeou ontem? Lembra-se de uma coisa, Gênesis 3, Satanás se alimenta da natureza carnal do homem. Serpente não come pó, não se alimenta do pó. E nós vimos, nós somos pó. Então, é o que Deus estava falando lá em Gênesis, que a cobra ia se rastejar, lembram-se, ela tinha pés, ela passou a rastejar e se alimentar da natureza carnal do homem. E ela faz isso muito bem. Você tem que aprender a viver pelo Espírito, não pela carne. Ele não passa fome, tem uma humanidade toda, né? Terminando, Gálatas 5 declara, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaça os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Feche seus olhos por um momento. A palavra de Deus declara, em 1 João, diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos, cada um sabe o que a carne está gritando. Deus falou nesse culto a você algo, se falou, é o momento agora de baixinho, você ser sincero com Deus, confessar o seu pecado, virar as costas para o pecado e não praticar mais. Mata os desejos da carne agora. Peça ao Espírito Santo de Deus que habita em você, que Ele venha com a luz sobre as tuas trevas. Outro dia eu vou pregar sobre isso, que no crente existe trevas, está escrito isso. O Senhor diz que a tua luz não seja trevas. Peça para que o Espírito Santo venha sobre você, com a luz dele, para dissipar as trevas. Eleve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo quando as coisas ruins vierem à sua mente, para que você pratique coisas erradas na carne. O Senhor não vai te abandonar, o Senhor não vai deixar você, porque Ele quer você para Ele santo, Ele quer te dar uma vida abençoada, uma vida abundante. Depende de você, não é de Deus, depende de você. Amém?